Hoje é dia de festa, né? Hoje as casas estão em festa, as mães estão alegres. Hoje eu já estive na casa de minha mãe e ela sempre fica esperando por um filho. Sabe, eu tenho 10 irmãos, né? Comigo 11. E hoje eu almocei lá, ontem foi uma, aí hoje foi mais alguns. Eu saí de lá, ela disse, ainda estava esperando mais alguns, que tudo indica que ainda chegará hoje à noite. E eu passando pelas ruas, eu via as portas, os filhos nas portas, um fazendo churrasco, outras coisas, né? E para comemorar esse dia que foi escolhido para homenagear uma mulher forte, né? Que as mães são fortes, guerreiras, né? E Deus deu poder, deu honra, né? De serem chamadas de mãe. Mãe, né? Significa aquela que dá luz, aquela que traz alguém ao mundo. Mas quem dá luz? A mãe. Mas quem concede a vida é Deus, né? E eu trouxe aqui 3 exemplos de mães, segundo a Bíblia. A Bíblia tem várias mães, né? Temos Sara, temos Raquel, temos Rebeca, Maria, mãe de Jesus. E eu, vasculhando a Bíblia, dá vontade de falar de todas, porque todas são mulheres virtuosas. Todas tiveram seus... cada uma tem um talento, cada uma tem uma virtude. E digna de ser chamada mulheres e filhas de Deus, escolhida por Deus para serem mãe. A primeira mulher que eu vou falar hoje aqui é a mulher de um grande líder. A mãe de um grande líder. A mãe de Moisés, Jocobede, né? Uma mulher forte, uma mulher que eu creio que Deus fortaleceu ela naquele momento em que ela deu à luz a um filho, em que ela teria que fazer o quê? Abrir mão daquele filho, para que o filho não perdesse a sua vida. Hoje a gente olha no contexto, né, o que vem acontecendo no dia a dia, a gente diz bem assim, não quero ter filhos nos dias de hoje. Pense, irmão, ter filho nos tempos em que Moisés nasceu. Quem lê a Bíblia, quem já leu o livro de Êxodo, dá para ver que naquela época, se ter filho era um grande desafio, porque foi decretado, né, por Faraó para matar todas as crianças do sexo masculino. E Joquebede teve um filho que teve que abrir mão. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo 2, que fala sobre o nascimento de Moisés. Amém? Êxodo 2, a partir do 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não mais podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com pinche e betume, colocou nele o menino, deixou o cesto entre juncos, à imagem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou
e mandou a criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é um dos hebreus." E a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: "O senhor quer que eu vá chamar a mulher dos hebreus, uma mulher dos hebreus, para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leva este menino, amamenta-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, a levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu te tirei das águas." Então o texto por si só, ele já fala a história do nascimento, como aconteceu o nascimento de Moisés. Moisés foi colocado no rio Nilo para que não morresse, porque o decreto de Faraó era que todas as crianças do sexo masculino que nascessem era para matar. E Joquebede protegeu essa criança durante 3 meses. Depois dos 3 meses, ela não encontrou mais meio para esconder esta criança. Preparou um cesto, colocou no rio Nilo, e a irmã de Moisés, que eu creio que foi providência divina, o seguiu nas margens do rio Nilo para ver até onde o cesto ia chegar. Chegando, a filha do faraó encontrou e adotou Moisés. Creio eu que aquela menina deve ter ficado muito feliz ao ver que a criança não foi morta, nem foi pego pelos crocodilos ou cobra ou alguma coisa perigosa no rio Nilo. E voltou para a casa da mãe. E a própria mãe, Joquebede, amamentou Moisés durante algum tempo, porque naquela época a criança desmamava na faixa etária até uns 12 anos, era que tirava-se a criança da mãe. E ali, quando Moisés cresceu, foi levada a filha do faraó e depois ele se tornou um grande líder, né? O restante da história, aí só lendo o livro de Êxodo para ver o que aconteceu. E muita gente já conhece a história de Moisés. Então, Joquebede, o que ela fez com o seu filho? O que ela fez com a criança? Ela protegeu. E, ao mesmo tempo, ela entregou. Ela confiou a Deus. Eu creio que ela colocou a criança no rio com o coração partido. Né? A gente que é mãe. Quando a criança, nos primeiros dias de escola, que a gente leva primeiro dia de aula, a gente fica com um coraçãozinho desse tamanho, porque está deixando lá e não sabe nem o que vai acontecer. Confiando os filhos na mão de pessoas assim, que são competentes, mas para a gente é estranho, é algo novo. Aí a gente já fica mais na gente do que neles. Né? A gente sai com um coração desse tamanho. Imagina a Joquebede pegar o seu filho, que ela amamentou durante os 3 meses, e colocou no rio, primeiramente confiando em Deus. Preferiu entregar o filho ao rio Nilo e crendo que Deus ia prover, a ter que arriscar ficar com ele e ver Faraó ou matá-lo, né? Ao fio da espada. Então, ela, a mãe que protege, a mãe que cuida. Tem uma outra mãe também, que é uma mãe de destaque na Bíblia, é Ana. Ana era estéril. Naquela época, a mulher ser estéril era uma aberração. Né? A mulher tinha problema, a mulher era desprezada, a mulher era deixada de lado, a mulher era zombada pelas outras mulheres. E Ana, ela tinha um marido que o amava.
Eucana amava Ana. Tinha ela, todos os anos, tinha uma festa em que Eucana ia oferecer os sacrifícios e levava as duas esposas. Levava Penina e levava Ana. E ali ele presenteava as duas esposas e presenteava aos filhos da outra mulher. E Ana se entristecia, porque Ana não tinha filho. Ali causava muita tristeza a Ana. E Eucana, quando ia presentear a família, ele presenteava a mulher Penina e presenteava a Ana em dobro. Ele dava 2 presentes a Ana, pelo fato de Ana não ter filho. Mas mesmo assim, Ana se entristecia. Mesmo assim, Eucana pegou Ana chorando no dia da festa. No dia em que Ana recebeu presentes dele, mas Ana estava chorando. E Eucana chegou para Ana e disse: Eucana, Ana, não me basta. Você não já me tem, não tem a mim, como que ele diz, você não tem o meu amor? Eu tenho Penina, mas o meu amor pertence a ti, o meu amor é teu. Mas Ana queria algo, Ana queria ter um filho. Ela queria um filho. E Ana chorava. Ano a ano, Ana chorava, pedindo um filho a Deus. Ela pedia um filho a Deus, e quando ela orava pedindo um filho a Deus, ela dizia: Deus, dá-me um filho, que esse filho eu vou lhe entregar. Você me dá um filho e eu te devolvo. Ela queria sentir, ela queria deixar de ser desprezada, subjugada naquela época, né? Então, em 1 Samuel, Primeiro Samuel, o capítulo 1 e 2, fala a respeito do nascimento de Samuel. Mas no capítulo 2, tem a oração de Ana. Ana chorando, clamando ao Senhor para ter um filho. E aqui no capítulo 2, Deus abençoa Ana. Abre a madre de Ana e concede. Ela realmente consegue ter um filho, que o filho é Samuel. E esse filho ela entrega nas mãos de Eli, e Eli cria esse filho. E Samuel torna-se um grande profeta, né, de Deus. Então Ana consagrou o seu filho a Deus, teve o seu filho, mas ela entregou. Quando o menino desmamou, ela foi lá e entregou o menino para Eli criar. Entregou o menino. Então, é uma mãe que ela consagrou o seu filho a Deus, né? Então, nós tivemos Joquebede, uma mãe que protege. Ana, uma mãe que consagra o filho, entrega o filho a Deus. E aqui na oração de Ana ela diz: meu coração exulta no Senhor, da minha força exalta, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro com a tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como Deus. Não fale tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio e Ele julga os atos do homem. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. O que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas o que tinha muitos ficou sem vigor.
Então, ela que exalta ao Senhor, porque o Senhor concedeu o desejo do coração dela, apesar de ter passado muito tempo, apesar de ter passado muito sofrimento. Eu não sei qual é o problema de você, mãe, qual o problema, qual o propósito, qual o objetivo que você tem para os seus filhos, mas entregue, consagre os seus filhos ao Senhor, entregue na mão de Deus, porque Deus, Ele providencia todas as coisas. Tudo foi criado com um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Muitas vezes a gente vê filhos se desviando do caminho do Senhor, mas tenha fé, creia que o Senhor, Ele é um Deus que Ele muda situações, Ele cria novas estratégias, novos caminhos se abrem para que os seus filhos possam retornar ou ir para o caminho do Senhor. E aqueles que já estão no caminho do Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso, e que eles nunca venham se desviar, porque bom é estar nos caminhos do Senhor. Tem outra mãe em destaque na Bíblia que a gente ouve muito pouco falar. A mãe de Timóteo, Eunice. E a avó de Timóteo, Loide. Loide criou Eunice nos caminhos do Senhor. Consequentemente, Eunice criou Timóteo nos caminhos do Senhor. A gente vê isso bem explicado por Paulo. E o que foi que Loide fez? Loide foi uma mãe que ensinou. Loide não, Eunice. Primeiro Loide, né? Que Loide criou Eunice, que é a mãe, que é a avó, que é a mãe de Timóteo. E Paulo, ele retrata muito bem isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 1. No capítulo 1, versículo 5, ele diz aqui, olha: recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A fé não fingida habitou primeiramente em sua avó Loide e depois em sua mãe Eunice. Estudos comenta-se que o pai de Timóteo, ele não era cristão, ele não era judeu. Diz que o pai de Timóteo era grego, e não se sabe se o pai de Timóteo chegou a se converter. Mas Timóteo, ele foi criado segundo as Escrituras. Então, foi criado segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E quem criou Timóteo foi sua mãe, sua avó Loide e sua mãe, Eunice. Em 2 Timóteo ainda, no 3,15, versículo 3,15, eu acho lindo quando ele fala isso aqui. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo salvo para a salvação, mediante da fé em Jesus Cristo, mediante da fé em Jesus Cristo. Então, Timóteo, ele foi ensinado. Desde criança, você conhece as sagradas letras. E aqui, nesse capítulo 3, Paulo, ele faz algumas recomendações a Timóteo. Aqui é como se estivesse fortalecendo a fé de Timóteo. E Paulo dá um destaque: você conhece as Escrituras. Então, se apegue, você aprendeu. Desde criança você aprendeu. Então, Eunice foi uma mãe que ensinou. Joquebede, ela protegeu o filho. Ana consagrou e Eunice ensinou. E tem outras mulheres na Bíblia que fez muitas coisas em prol dos seus filhos. Mas eu quis destacar essas três porque
nós somos mães. Vocês são mães. E mães, ela protege, ela consagra e ela ensina. Então, que nós possamos continuar, né? Protegendo, consagrando e ensinando aos nossos filhos. Nossos filhos crescem e a gente ainda quer proteger. Né? Cresce e ainda quer proteger. Cresce, a gente ainda consagra, a gente ainda está orando por ele, porque eu oro pelos meus filhos. Os filhos crescem e a gente ainda está ensinando, porque a gente tem sempre algo para ensinar aos nossos filhos, né? Porque nós somos mais velhos, nós estamos à frente deles, passando por experiências à frente deles, e a gente está ensinando para que eles não cometam os mesmos erros que a gente cometeu. Eles podem cometer outros erros, mas os que a gente cometeu, a gente quer prevenir, ensinar. Não vá por esse caminho, porque esse caminho a gente já passou por ele e a gente sabe para onde vai dar. Então, que tipo de mãe você quer ser? Que tipo de mãe você é? Bom é nós termos todos os atributos, né? Mas nós somos seres humanos. Temos falhas? Temos. Mas nós podemos estar rogando a Deus, pedindo a Deus graça, para a gente estar encaminhando os nossos filhos e consagrando no caminho do Senhor. E mães, nunca deixe de orar pelos seus filhos, porque a própria palavra de Deus diz, né? A oração do justo vale muito em seus efeitos. E a oração de uma mãe, ela é muito forte, tem muito poder. E quando eu oro, eu sempre me lembro da oração sacerdotal de Jesus. Jesus orou por nós e nós estamos aqui. A gente nem existia, mas Jesus orou por nós. Então, a oração, Deus ouve as nossas orações. Então, não se cansem de orar pelos seus filhos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E essa palavra, antes de eu trazer para vocês, essa palavra falou comigo. E tem muitas coisas que eu tenho que melhorar, mas tenho orado e Deus tem ouvido também minhas orações, certo? Eu sou mãe de 2 filhos, estão aqui hoje. Efraim, o mais velho, assim, Efraim. Silas, o mais novo, né? Já tenho a esposa dele, Késia. E eles sabem como eu sou como mãe, né? Eles sabem. Eu sou meio suspeita para falar que tipo de mãe eu sou. Mas que nós possamos a cada dia estar orando. Mas eu nunca deixei de orar por eles. Quando eu vejo que estão em perigo, meu joelho já está lá. Já estou lá em oração, clamando a Deus e entregando o caminho deles ao Senhor. É só mais um testemunhozinho. Todas as segundas-feiras, eu me reúno com minha irmã, com mais 2 irmãs minhas. A gente se reúne para orar todas as segundas-feiras. A gente ora pela nossa família e pelos nossos amigos, os amigos mais próximos, e nós oramos pela conversão deles. E entre essas orações, a gente está sempre orando pelos nossos filhos. E a gente já recebeu muitas respostas de oração. Muitas respostas. Caminhos que eles seguiam, que não seguem mais por conta da oração. Que nós clamamos a Deus e Deus respondeu. E também, em 2017, um pequeno testemunho. Em 2017 eu perdi o emprego. Eu tinha um emprego muito bom, eu ganhava razoavelmente bem, certo? E a gente tinha uma situação muito boa, financeiramente. Efraim, ele estudou num dos melhores colégios de Aracaju. Silas também, nos primeiros coisas, estudaram nos melhores colégios.
Em 2007 veio o desemprego, 2017 veio o desemprego. Padrão de vida caiu, foi lá para baixo. Me juntei com duas colegas minhas, elas tinham um escritório de advocacia, como elas já estavam instaladas. Eu digo, você dá uma sala para mim, para eu recomeçar. Ela cedeu, mas quando ela cedeu uma sala, e 2017, passei o ano 2018, 2019, praticamente não entrou um cliente. E o padrão baixando, e as reservas indo. O padrão baixando e as reservas indo embora. Mas ali não faltou uma coisa. Não faltou oração. Essas minhas amigas eram duas mulheres de oração. E a gente se reencontrou em 2016. A gente tinha 15 anos que a gente não se via. E a gente se reencontrou num posto de gasolina em 2016. Aí Edidelson tinha carro. Aí eu disse, Edidelson, faça a volta, que eu estou vendo duas colegas minhas que eu nunca mais vi. Ele disse, você é doida? Você vai chegar atrasada no trabalho. Eu digo, não. Aquelas duas colegas minhas, eu tenho que falar com elas. São mulheres de oração. Eu disse, vamos, volta, falta a volta. Ele fez a volta, entramos no posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, vocês aqui, vocês não estavam no Rio? Ele disse, não, a gente voltou. Peguei o número de telefone e voltamos a nos encontrar. 2017 aconteceu isso. Aí, em 2018, fui para esse escritório e a gente ficou lá. As meninas passavam na minha sala, aí me via lá. Estava fazendo tinha alguns trabalhos, poucos, mas tinha. Aí uma futucava a outra. Mônica, não está bem. Aí futucava, passava e dizia, vem aqui, aí chamava, vamos lá para o fundo. A gente tinha um quintal, vamos aguar as plantas. Aí aguar as plantas e ali a gente orava. A gente orava, pedia mudança de quadro. Senhor, reverte esse quadro. Senhor, 2018. Aí quando foi, já no meados de 2018, chegou um pastor lá, pedindo um serviço, o pastor Euquias, da Peniel, de Batista Peniel, daqui, né, de Aracaju, aqui no Ponto Novo. Como é que tá, Mônica? Conheço você, conheço o pastor Augusto, seu... Aí começamos a conversar, perguntou por Edidelson, como é que estava Edidelson, levou a gente lá para a igreja, a gente passou um tempo lá. Mas as coisas não andavam. E sempre lá no escritório, a gente sempre orando. Findou um tempo que eu saí, eu disse, olha, eu vou ficar trabalhando em casa e a gente vai... Eu não quero mais onerar vocês. E fiquei trabalhando em casa. E Deus foi mudando o quadro. Aos poucos, Deus foi criando estratégia. Depois de um tempo, Efraim ainda estava fazendo o último ano, e o pastor Euquias acompanhou Efraim. Um bom tempo. Efraim passou um bom tempo indo na casa, saía da escola, ia para a casa do pastor Euquias. E eu soube muitas coisas. Que Deus, muitas vezes, ele cria, ele nos coloca em situações para nos livrar de outras maiores. Nos coloca em situações como Jesus chegou para Pedro e disse, Pedro, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. E depois que o tempo passa, que a gente passa por aquilo, pela prova, e que a gente segue, que a gente confia em Deus, mesmo gemendo e chorando,
né, como está escrito lá em Salmo 126, né, o Salmo 126 que fala a respeito que grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o pessoal, né, as multidões diziam, grandes coisas fez o Senhor por estes, quando o povo saiu do cativo da Babilônia. Então, eu digo que grandes coisas o Senhor fez por mim, grandes coisas fez o Senhor pela minha família. E eu louvo a Deus pela vida de Efraim, louvo a Deus pela vida de Silas, porque Efraim não seguiu um caminho vou dizer, Satanás tinha colocado para ele seguir. E ele não seguiu. Não seguiu. Efraim não sabe. Mas Efraim, quando tinha uma namorada muito bonita, menina, muito linda. Você também é linda. Muito linda, menina, muito bonita, muito... Mas tinha algo na menina que não me agradava. Tinha algo naquela menina que não me agradava. Não é que a gente diz assim, meu filho merece coisa melhor. Mas era uma menina do mundo. Era uma menina do mundo. Aí eu cheguei com essas irmãs de oração. Efraim está namorando com a menina, não me agrada. Ela disse, irmã, não falei nada não. Vamos orar. Eu nunca falei um ai dessa menina para Efraim. Nunca falei um ai. Pelo contrário, disse, muito linda. Eu sabia dizer que ela era muito linda. Muito bonita. Mas comecei a orar. Orar. Quando a fé, Efraim... Eu disse, o que foi? Efraim terminou o namoro. Eu disse, foi. Que pena. Que pena. Mas eu já tinha orado. Então, são experiências. Eu tenho muitas experiências. Eu vou contar as experiências que eu tenho da minha época, desde a minha conversão até hoje. O que Deus fez e o que Deus faz na minha vida é digno de louvor. Tem dia lá no escritório que a gente diz bem assim, a gente não tem o dinheiro do aluguel esse mês, Efraim. Trabalha comigo. Tem dia no escritório que a gente não tem o dinheiro do aluguel. Eu reabri o escritório em plena pandemia, em 2020. E de repente, Deus provê. Chega um cliente, chega um serviço extra, chega outro. E isso não me faz. O que eu passei de 2017 para cá, o que vim não me desanima mais. Sabe por quê? Porque eu adquiri uma experiência com Deus. Eu me fortaleci no Senhor. E o que venha, que eu sei, vai doer, mas eu creio que Deus vai resolver. Eu não sei quando, vai doer, eu vou passar. Porque a gente não deve parar na prova, a gente deve seguir. Lembra-me, não sei se foi um comandante ou o pessoal de uma tempestade. O soldado dizendo, a gente está numa tempestade. E o comandante dizia, siga. E o soldado, a tempestade está aumentando. O comandante dizia, siga. Não pare na tempestade. Nós devemos seguir. Seguir na tempestade, porque depois da tempestade acalma. Quando a gente tem que passar por ela. Se você parar nela, você é consumido por ela. Mas se você for passando, só peça uma coisa, forças a Deus, porque Ele peleja por nós, e muito. Então, é essa a mensagem que eu tenho para os irmãos. Eu espero que os irmãos se firmem no Senhor, porque Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. Viu? O mundo está em guerra, está tudo aí, assim, a economia no país está abalada, mas confie no Senhor. Se apegue no Salmos 37. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo passar necessidade, nem sua descendência mendigar o pão. A gente pode passar dificuldade, mas Deus está conosco. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.